Enquanto eu arrumava a mesa para o dia de ação de graças, meu pai gravou um vídeo meu e postou no Facebook com a legenda: "Olhem essa fracassada. Sempre foi uma serva." Meus irmãos riram. Fiquei furiosa e fui embora. No dia seguinte, minha irmã mandou uma mensagem: "Por que não consigo sacar $2.000 da sua conta?" Sem pensar duas vezes, eu explodi. E lá estava eu, arrumando a mesa como sempre fazia todo ano. Pratos, copos, talheres. Era assim que tudo começava todos os anos iguais. Os outros ficavam jogados pela casa como hóspedes de hotel, enquanto eu me movia pela cozinha como funcionária. Já era tão rotina que ninguém sequer agradecia. Eu fazia tudo, e eles nem notavam. Dessa vez, prometi a mim mesma ficar calada e apenas aguentar o jantar. Minha irmã estava no sofá, rindo falsamente de algo no celular, e meu irmão gritava com a televisão porque o time dele estava perdendo. Meu pai abriu outra cerveja antes do meio-dia. Só minha mãe ajudava de verdade, silenciosa, colocando o peru no forno. Aquele seria o último dia de ação de graças que eu passaria naquela casa, mas eu ainda não sabia disso. Não percebi que meu pai estava com o celular na mão. Devia estar filmando da sala de jantar enquanto eu ajeitava os enfeites da mesa. Não fazia nada especial, apenas alinhava os pratos como sempre fazia, afinal, Deus me livre que alguém mais se preocupasse com a aparência das coisas. Só percebi o vídeo quando o jantar já estava servido. Eu estava sentada em frente à minha prima Lisa quando ela se inclinou e sussurrou: "Você viu o Facebook?" Meu celular vibrou. Uma notificação. Lá estava. Meu pai havia postado um vídeo de 14 segundos em que eu dobrava guardanapos e organizava os garfos. A legenda dizia: "Olhem essa fracassada. Sempre foi uma serva." Meu irmão já tinha comentado: "Amo. Ela ainda acha que está fazendo algo." E minha irmã respondeu: "Verdade, sem mentiras." Eles riam do outro lado da mesa como se fosse uma piada interna. Como se eu não estivesse sentada bem ali. Não disse nada. Levantei, saí da sala de jantar, peguei minha bolsa e fui embora. Ninguém me seguiu. Saí daquela casa e continuei andando por quase 10 minutos até ligar para minha tia. Ela também deixou o jantar. Disse que não aguentava mais ver como me tratavam como lixo. Veio me buscar na esquina da Eastwood com a Fifi e me levou para a casa dela. Naquela noite, fiquei deitada na cama de hóspedes, ainda vestida. Não dormi. Fiquei apenas olhando para o teto, com o celular virado para baixo ao meu lado. O problema de ser a piada da família é que isso não acontece de uma vez só. É lento. Vai crescendo. Você deixa passar uma coisa, depois outra, e quando percebe, seu pai está te expondo na internet como uma piada, e seus irmãos estão rindo junto como se fosse o trabalho deles. O que eles não sabiam era que eu vinha economizando em silêncio, trabalhando mais de 50 horas por semana, sem sair, sem comprar roupas novas, sem tirar férias, emprestando dinheiro para minha irmã sem nunca ver de volta. Eu tinha juntado mais de $21.000. Eles achavam que eu era burra, pobre, fraca. Essa ilusão acabou na manhã seguinte. Às 8h12, minha irmã me mandou uma mensagem. Não perguntou se eu estava bem, nem onde eu estava. Só: "Por que não consigo sacar $2.000 da sua conta?" Ela quis dizer da minha conta. Liguei para ela. Não gritei. Não chorei. Falei direto: a conta conjunta estava encerrada e todo o dinheiro havia sido transferido. Ela surtou. Mandou 6 mensagens seguidas me chamando de egoísta, manipuladora, amarga. Disse que precisava do dinheiro para coisas urgentes, no caso dela, significava ingressos de show e uma marca de cosméticos duvidosa. Ao meio-dia, meu pai me mandou mensagem não para pedir desculpas, nem para saber de mim, apenas: "Você sempre foi dramática. Cresça." E foi aí que eu perdi a paciência. Eles não sabiam onde eu estava. Achavam que eu ia rastejar de volta, que era só mais um dos meus silêncios. Mas estavam prestes a descobrir algo que eu guardava há anos. Eu não estava apenas com raiva. Eu tinha acabado. No domingo de manhã, o silêncio naquela casa deles deve ter começado a soar estranho. Nenhum barulho de panelas, nenhum passo apressado pelo corredor, ninguém perguntando se alguém precisava de algo. Eu não estava lá e,
pela primeira vez em anos, não havia ninguém para juntar os pedaços. Não respondi a nenhuma das mensagens deles. Minha tia fez waffles e café, e ficamos sentadas na varanda por uma hora sem dizer uma palavra. Ela não era do tipo que força a conversa. Só disse: o que quer que você decida, certifique-se de que não é por culpa. Eu assenti. Meu celular vibrou 5 vezes durante o café da manhã. Não olhei nenhuma vez. Por volta do meio-dia, resolvi abrir o celular. Não porque me importasse com o que eles tinham a dizer, apenas queria confirmar o que já suspeitava. A primeira coisa que vi foi um novo grupo com meus irmãos. Eu nunca pedi para ser adicionada, mas lá estava. A primeira mensagem era uma foto: minhas gavetas arrancadas, meu espelho quebrado, maquiagens pisoteadas, livros jogados no chão como lixo. A legenda, escrita pelo meu irmão, dizia apenas: dia de faxina. Logo abaixo, outra mensagem dele: devia ter levado suas tralhas com você. Fiquei paralisada. Rolei a tela e vi a mensagem da minha irmã: não se preocupe, guardamos seus caderninhos de lixo. Foi nesse momento que senti algo mudar dentro de mim. Eu não tinha chorado quando saí de casa. Não chorei quando meu pai postou aquele vídeo. Mas agora, sentada naquela varanda silenciosa, com o celular cheio de provas de que meus próprios irmãos, pessoas para quem eu já comprei bolos de aniversário, tinham destruído o que restava do meu espaço pessoal, senti algo afiado se instalar no meu estômago. Liguei para meu primo Mark, que morava a algumas quadras da casa dos meus pais. Ele sempre foi neutro, nunca se metia nas confusões, mas eu confiava nele mais do que em qualquer um daquela casa. Perguntei se ele podia passar lá e ver se algo podia ser salvo. Ele nem hesitou. 15 minutos depois, me mandou uma foto do banco da frente do carro com meu laptop, meu passaporte e alguns documentos. Era tudo que ele conseguiu resgatar. Disse para eu não voltar, que eles tinham vasculhado todas as gavetas, jogado coisas fora e até aberto a caixa onde eu guardava cartas e bilhetes antigos. Contou que minha irmã estava brincando sobre queimar meus diários. Não respondi. Não sabia o que dizer. Aquilo não soava como raiva, era algo pior, mais frio. Naquela noite, minha mãe ligou. A voz dela estava baixa. Disse que não sabia que eles iam fazer aquilo, que tentou impedir, mas que meu pai falou que era hora de ensinar uma lição a Rebeca. Ela pediu desculpas, como se isso pudesse colar os pedaços. Eu não gritei. Fiquei em silêncio. O silêncio no telefone parecia mais pesado do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Eu ainda a amava, mas algo dentro de mim havia mudado para sempre. Na manhã seguinte, saí da casa da minha tia e fui morar com meu tio e minha tia, do outro lado da cidade. A casa deles era maior, mais tranquila, e tinha um quarto de hóspedes com entrada própria. Eles não pediram aluguel. Meu tio apenas disse: depois a gente resolve isso. Por enquanto, você precisa descansar. Naquela noite, durante o jantar, ele perguntou se eu ainda pensava em alugar um apartamento. Respondi que sim, que já tinha olhado um estúdio perto da linha de ônibus. Ele olhou para minha tia, depois de volta para mim, e disse: você não vai desperdiçar dinheiro com aluguel. Não ainda. Não enquanto ainda está se reerguendo. E então, do nada, ele disse algo que me pegou completamente de surpresa: você sabia que seu pai ainda me deve $6.000? Eu não sabia. Fiquei paralisada. Ele explicou que, anos atrás, quando o telhado da casa dos meus pais desabou, meu pai implorou por um empréstimo. Ele prometeu que pagaria em 6 meses. Já se passaram quase 4 anos. Nem um centavo foi devolvido. Eu ia cobrar depois das festas, disse meu tio. Mas agora, estou considerando essa dívida perdoada e não de um jeito bom. Ele serviu mais uma taça de vinho e completou: deixe ele sentir como é ser cortado. Foi nesse momento que percebi que tudo aquilo era maior do que eu. Eu não estava apenas me afastando de uma casa tóxica, eu tinha iniciado algo sem nem perceber. Meu pai, minha irmã, meu irmão, eles ainda não sabiam, mas não estavam apenas me perdendo. Estavam perdendo as pessoas ao meu redor. Aqueles que haviam ficado calados por tempo demais. Aqueles que eles achavam que nunca tomariam partido, mas haviam tomado. E agora, os lados estavam claros. Aquela semana inteira parecia como assistir uma casa pegando fogo à distância.
E, por mais que eu dissesse a mim mesma para não olhar para trás, eu continuava procurando por fumaça. Na quarta-feira, minha irmã me mandou uma captura de tela de uma compra recusada na Sephora, $198,36. Compra recusada. E a legenda: você é realmente tão amarga assim? 5 minutos depois, outra mensagem: eu precisava desse sérum. Você é doente de verdade. A conta conjunta estava encerrada. Eu já tinha dado demais por tempo demais. Quando abrimos a conta, prometi a mim mesma que seria apenas para emergências. Mas, para ela, emergência sempre significava algo caro e desnecessário: roupas, assinaturas, jantares que não podia pagar. Nunca ofereceu devolver nada. Quando comecei a questioná-la, ela ficou na defensiva. Foi aí que percebi, ela não estava confusa, estava acostumada a ter tudo. Bloqueei ela naquela tarde. Na quinta, meu irmão resolveu entrar na história. Postou uma piada nos stories do Instagram com uma captura do meu perfil no Facebook e a frase em cima: imagina estragar o dia de ação de graças por causa de um guardanapo. Logo depois, me mandou mensagem direto: foi você que transformou isso num drama. Nem dissemos nada de tão grave. Cria uma casca mais grossa. E depois, volta e conversa como uma pessoa normal. Pessoa normal. Isso vindo do mesmo irmão que me fez pagar o seguro do carro dele por 3 meses enquanto passava os fins de semana bebendo e comprando alto-falantes novos. O mesmo irmão que já me chamou de chata por eu não querer fazer dívidas por diversão. Não respondi. Simplesmente saí de todas as redes sociais. Mas naquela noite, meu primo Mark, o mesmo que tinha salvado meus documentos, me mandou mensagem com uma novidade. Disse que meu pai o procurou perguntando se eu estava planejando processar a família. Essa foi a palavra que ele usou: processar. Não voltar para casa, nem falar com a gente, nem como ela está, apenas processar. Mark contou que meu pai estava um pouco em pânico, porque aparentemente tinha ouvido dizer que destruir os pertences pessoais de alguém, mesmo dentro da própria casa, podia ter consequências legais, especialmente se algo fosse valioso ou insubstituível. Eu ri. Foi a primeira vez que ri em dias. Não, eu não ia processá-los. Pelo menos não ainda. Talvez nunca. Mas o fato de ele estar preocupado com a possibilidade, isso era novo. Era diferente. E então, algo completamente inesperado aconteceu. Na manhã de sexta-feira, recebi um e-mail. Não do meu pai, nem dos meus irmãos, do chefe do meu pai. Fiquei encarando a tela por um minuto inteiro antes de abrir. A mensagem era educada, curta, e dizia que ele estava entrando em contato porque tinha visto o vídeo do Facebook, aquele que meu pai postou e depois apagou, mas que já havia sido compartilhado. Ele não foi rude. Apenas escreveu: queria saber se você está bem. Só isso. Descobri depois que alguém do escritório tinha visto o vídeo antes de ser deletado e o repassou discretamente. Meu pai trabalha numa firma de construção de porte médio, composta em sua maioria por homens, não o tipo de ambiente onde fofocas costumam circular rápido. Mas essa se espalhou. E alguém achou que valia a pena levar adiante. Nunca respondi ao e-mail. Mas saber que ele se expôs publicamente, que o vídeo feito para me humilhar podia acabar custando algo a ele, e isso, pela primeira vez, me trouxe uma estranha sensação de justiça. Era uma paz estranha. Eu não precisava de vingança. Não precisava enfrentá-lo. Ele mesmo estava fazendo um trabalho perfeito em se destruir. Aquele fim de semana, fiquei em casa. Meu tio e minha tia me deram total espaço, só aparecendo de vez em quando para perguntar se eu queria jantar com eles. Uma vez, aceitei. Comemos espaguete e conversamos sobre nada em particular. Foi bom, simples, sem drama, mas lá dentro, algo em mim estava mudando. Eu não esperava mais por desculpas. Tinha acabado de fingir que minha família algum dia me veria de forma diferente. Agora eu tinha apenas uma missão: seguir em frente. O fim de semana passou silencioso, quase silencioso demais. Comecei a procurar um trabalho de meio período para os fins de semana, só para manter a cabeça ocupada. Ainda não estava pronta para alugar meu próprio lugar. Meu tio insistia para que eu ficasse até encontrar algo estável, mas eu precisava sentir que tinha controle sobre alguma coisa, qualquer coisa. Na segunda de manhã, meu primo Mark mandou mensagem de novo.
Ele tinha voltado à casa dos meus pais para devolver uma ferramenta que havia pegado emprestada meses atrás. E, ao entrar, algo estranho aconteceu. Disse: seu pai estava sentado à mesa da cozinha escrevendo cartas de verdade, com caneta e papel. Segundo ele, já havia pelo menos 3 empilhadas, todas lacradas. Quando perguntou o que eram, meu pai respondeu, só acertando umas pendências. Mark não deu muita importância até sair da casa e encontrar um envelope preso no limpador de para-brisa, com meu nome escrito. Ele veio direto me entregar. O envelope era grosso demais para conter só uma carta. Fiquei olhando para ele por muito tempo antes de abrir. Dentro havia 4 folhas dobradas e 2 fotografias, fotos reais. Uma de mim bebê, nos braços da minha mãe no hospital, e outra de uma viagem de acampamento, quando eu tinha 11 anos. Meu pai estava com o braço ao meu redor nessa. Nós dois sorríamos para algo fora da câmera. Desdobrei as páginas. A primeira não era um pedido de desculpas. Era uma espécie de análise. Em tópicos. Literalmente. Você nunca foi fácil de entender. Sempre agiu como se fosse melhor do que o resto de nós. Não estou dizendo que estávamos certos, mas você facilitou para que fosse ignorada. E então vinha aquilo: sua irmã tem problemas. Todos sabemos disso. Ela usa as pessoas. Usou você. E você deixou. A segunda página mudou de tom, ficou mais estranha. Ele começou a falar de coisas que não faziam sentido. Mencionou um empréstimo que havia feito em meu nome 5 anos antes. Disse que usou meu CPF e prometeu quitar antes que eu percebesse. Afirmou que era um valor pequeno, que não importava muito, e que na época não tinha escolha. Foi aí que parei de ler. Corri até o escritório do meu tio com a carta nas mãos. Ele leu 2 vezes, pesquisou algo no computador e disse que iríamos puxar meu relatório de crédito imediatamente. Quando a tela carregou, eu não consegui falar. Apenas fiquei olhando. Havia 2 cartões de crédito que eu não reconhecia, ambos no meu nome. Um tinha um saldo de $2.400, o outro estava encerrado, mas mostrava um pagamento perdido de 3 anos atrás. Ele realmente tinha feito isso. Usou meu nome para conseguir dinheiro escondido de mim. Roubou minha identidade e nunca contou. Eu não chorei, não gritei. Apenas fiquei sentada, segurando a fotografia do hospital. Meu tio se levantou e saiu da sala. 10 minutos depois, ouvi sua voz no telefone, falando sério. Quando voltou, disse: vamos denunciar hoje. Você não vai deixar isso passar. Eu não consegui acreditar. Meu próprio pai tinha cometido fraude, não só manipulação emocional, mas um crime financeiro real contra mim. E ainda teve a audácia de mandar uma carta como se fosse uma confissão distorcida. Passei o resto do dia ao telefone com as agências de crédito, encerrando contas, congelando relatórios, configurando alertas de fraude. Parecia que eu estava limpando um desastre que nem sabia que existia. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Naquela noite, depois do jantar, minha mãe ligou. Eu não atendi. Então minha mãe mandou uma mensagem: tem algo no seu quarto que você precisa ver. Eu não deixei que ninguém encostasse em nada. Ignorei no começo, porque não confiava em nada que viesse daquela casa, mas a curiosidade acabou vencendo. Mandei mensagem para o Mark novamente, pedindo que ele verificasse. Na manhã seguinte, ele voltou lá e encontrou uma caixa de sapatos debaixo da minha antiga cama, com meu nome escrito em marcador preto. Dentro havia recibos, cartões de aniversário rasgados e bilhetes, coisas que eu tinha escrito quando era mais nova, inclusive uma carta boba que escrevi para mim mesma quando completei 18 anos, cheia de esperança e planos. Mas, por baixo de tudo aquilo, havia algo que eu nunca esperava: um extrato bancário. Minha mãe havia aberto uma conta em meu nome quando eu tinha 14 anos. Ela depositava pequenas quantias, $50 aqui, 20 ali, e conseguiu juntar mais de $3.000 até eu fazer 21. Mas eu nunca vi esse dinheiro. Nunca soube da existência dessa conta. Ela não me contou porque meu pai a esvaziou 2 semanas depois do meu aniversário de 21 anos. Ele achava que eu sabia, que tinha gasto o dinheiro. Eu não tinha. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. Ele não apenas me desrespeitou, ele me roubou.
enterrou meu futuro sob piadas, controle e mentiras. E meu irmão e minha irmã ficaram ali, rindo, sem nunca se perguntar como eu conseguia trabalhar em 2 empregos e ainda viver como se não tivesse nada. Naquela noite, tomei minha decisão. Eles não eram apenas tóxicos. Eram perigosos. Na terça-feira de manhã, eu já tinha tudo de que precisava: provas dos cartões de crédito em meu nome, o extrato bancário esvaziado, a carta do meu pai escrita como se fosse um diário que ninguém lera. Meu tio me ajudou a escanear tudo. Criamos uma pasta chamada Fraude e Roubo e enviamos para uma advogada indicada por um colega dele. Sentei em frente à advogada e deixei que ela folheasse os papéis. Ela permaneceu em silêncio, profissional. Depois de uns 10 minutos, levantou os olhos e disse: ele cometeu vários crimes federais. Se quiser apresentar queixa, podemos começar agora. Eu não disse nada. Apenas assenti. Não porque eu estivesse pronta para levar meu pai à justiça, talvez eu nunca estivesse, mas porque queria que ele soubesse que eu podia, que eu não tinha mais medo. O estranho é que, naquele ponto, eu já nem sentia raiva. Pelo menos não aquela raiva quente e explosiva. Era algo mais silencioso, frio. O tipo de fúria que observa. Que espera. Naquela tarde, algo aconteceu e virou tudo de cabeça para baixo outra vez. Minha mãe apareceu. Não ligou antes. Chegou em um sedã velho que eu não reconheci e ficou sentada na garagem até que eu finalmente saí. Meu tio se ofereceu para ir comigo, mas pedi que ficasse. Eu precisava ouvir o que ela tinha a dizer cara a cara. Ela me entregou uma sacola de supermercado. Dentro havia várias coisas aleatórias: um pendrive antigo, algumas fotos minhas quando criança, uma pilha de certificados da escola e, no fundo, algo pesado: meu diário do ensino médio, o mesmo que eu achava que tinha sido jogado fora. Ela o tinha guardado. Peguei o que consegui, disse ela. Ele queria queimar tudo. Perguntei por que ela estava ali. Ela não hesitou: estou deixando ele. Fiquei olhando, tentando decidir se acreditava. Mas ela não esperou eu responder. Disse que já tinha se encontrado com uma advogada. Que vinha planejando isso havia meses. Só não tinha contado a ninguém. E então, sem piscar, contou outra coisa. Aparentemente, por anos, meu pai vinha pedindo dinheiro a parentes usando o meu nome, dizendo que eu estava doente, que precisava de ajuda com a faculdade, que passava por algum tipo de crise pessoal. Não era só os $6.000 do meu tio. Havia também 4.000 do pai do meu primo e outros 3.500 da minha tia-avó, que era aposentada e vivia apenas da previdência. Ele contou a todos a mesma mentira: não digam nada a Rebeca. Ela está envergonhada. Eu fiquei sem palavras. Minha mãe pegou o celular e me mostrou capturas de tela das transferências bancárias. Todas feitas em um período de 6 meses, justamente quando eu trabalhava em 2 empregos e mal conseguia pagar a gasolina. Perguntei por que ela nunca me contou. Ela respondeu que era porque eu tinha acreditado nele por tempo demais. E então começou a chorar. Eu não a consolei. Quis fazer isso, uma parte de mim ainda queria a minha mãe, mas outra parte simplesmente não conseguia se mover. Fiquei parada e a deixei desabar. Depois me virei e voltei para dentro de casa. Naquela noite, durante o jantar, contei tudo ao meu tio e à minha tia. Meu primo ouviu em silêncio. No final, levantou-se, foi até o quarto e voltou com um envelope. Dentro havia $1.500 em dinheiro. Ele colocou sobre a mesa e disse: a gente sempre soube que algo estava errado. Vínhamos guardando isso há meses. É seu. Fiquei olhando para aquele envelope por um bom tempo. Não lembrava a última vez que alguém me deu algo sem esperar nada em troca. Não toquei no dinheiro naquela noite. Apenas agradeci e fui dormir. Mas não consegui pregar os olhos. Fiquei acordada, organizando todos os arquivos, prints, relatórios de crédito, fotos do meu quarto destruído, tudo que meus irmãos tinham me enviado, até mesmo a mensagem do chefe do meu pai perguntando se eu estava bem. Coloquei tudo dentro de uma pasta e escrevi apenas 5 palavras na capa, com marcador permanente: você não me possui mais. Na manhã seguinte, dirigi até a casa dos meus pais. Não havia ninguém do lado de fora.
Subi na varanda, enfiei a pasta na caixa de correio e fui embora sem bater. Não me senti como se tivesse vencido, senti como se finalmente tivesse saído de uma prisão que nem sabia que existia. E eles não me perseguiram, porque, no fundo, sabiam que foram eles mesmos que construíram aquelas paredes. 2 semanas se passaram. Nenhuma palavra. Nenhum texto raivoso, nenhuma mensagem cheia de culpa da minha mãe, nenhum comentário sarcástico da minha irmã, apenas silêncio. E isso me assustou mais do que todo o caos de antes, porque o silêncio significava que algo tinha mudado. Esperei uma explosão, um desabafo no Facebook do meu pai, um pedido de desculpas teatral da minha irmã, uma provocação disfarçada do meu irmão, mas nada. Eles simplesmente sumiram, como se tivessem desaparecido do mesmo mundo em que eu ainda estava. Durante essas semanas, meu tio me levou novamente ao escritório da advogada. Finalizamos a papelada para denunciar o roubo de identidade, abrimos investigações sobre as contas em meu nome e sinalizamos meu número da Previdência Social. Antes de protocolar tudo, a advogada me fez uma pergunta: você está fazendo isso por justiça ou por encerramento? Respondi: por ambos. Mas, no fundo, eu já nem sabia o que encerramento significava. Só sabia que não deixaria mais nada deles comigo, nem meu dinheiro, nem meu nome, principalmente, nem meu silêncio. Na terceira semana, comecei a me sentir uma pessoa de verdade novamente. Acordava sem aquele peso no peito, sem a sensação de estar atrasada para algo que não queria fazer. Consegui um novo emprego de meio período por indicação da colega de trabalho da minha tia. Serviço de escritório, horários tranquilos, ninguém gritando. Mantive o celular no modo não perturbe quase o tempo todo. Até que, do nada, recebi uma mensagem do meu irmão. Curta. Podemos nos encontrar? Foi o que dizia a mensagem. Fiquei olhando para ela por muito tempo. Se tivesse vindo de qualquer outra pessoa, eu teria bloqueado sem pensar 2 vezes. Mas algo dentro de mim disse para aceitar. Não por ele. Por mim. Respondi que poderíamos nos ver em uma lanchonete na saída da cidade, território neutro. Cheguei primeiro, sentei em uma cabine no fundo e fiquei observando a porta. Quando ele entrou, parecia menor do que eu lembrava. O mesmo moletom, a mesma postura curvada, mas sem a arrogância de antes. Nem se sentou de imediato. A primeira coisa que disse não foi oi. Foi: o pai está desmoronando. Ele se sentou e não tentou adoçar nada. Contou que minha mãe tinha ido embora, pedido o divórcio, pegado o que pôde e alugado um pequeno apartamento de um quarto perto da casa da irmã. Meu pai não reagiu. Só passou a beber mais. Ligava para velhos amigos às 2 da manhã, desabafando, chorando, reclamando. Faltava ao trabalho. Foi advertido. Então meu irmão disse algo que eu não esperava: ele acha que você vai processá-lo. Não respondi. Ele continuou. Contou que minha irmã tentou solicitar outro cartão de crédito em meu nome. Ela não percebeu que todas as contas estavam congeladas. Foi sinalizada na hora. Entrou em pânico e sumiu da cidade, bloqueando ele, minha mãe, todos. Ela disse que você arruinou a vida dela, acrescentou. Eu ri. Não consegui evitar. Ele me olhou e disse: eu costumava achar que você era dramática, mas eu só era cego. Não queria admitir que o problema éramos nós. Acreditei nele. Não porque eu queria, mas porque ele não pediu nada, nem perdão, nem reconciliação, apenas foi honesto. Ficamos ali por 1 hora. Sem gritos, sem acusações. Eu não chorei. Não disse que sentia falta dele. Nem prometi voltar. Apenas disse: nunca mais fale por mim. Ele assentiu. Pagamos a conta e saímos por portas diferentes. Foi a última vez que o vi. Quando cheguei em casa, meu tio estava à mesa da cozinha. Ele perguntou como tinha sido. Eu disse: civil. Isso já era o suficiente para ele. Então ele respondeu algo que eu também não esperava: você não vai a lugar nenhum. Ainda não. Fique até a primavera. Economize mais. Não tenha pressa de alugar uma caixa só para se sentir independente. Você tem uma casa aqui. Sem condições. Senti um nó na garganta. Não porque eu precisava ser salva, mas porque,
pela primeira vez, alguém me oferecia apoio sem cobrar nada em troca. Passei o mês seguinte me acostumando com algo que eu não sentia havia anos: estabilidade. Sem brigas. Sem desculpas falsas. Sem dinheiro sendo tirado de mim. Apenas jantares tranquilos, roupas lavadas que não eram responsabilidade de ninguém além das minhas, e uma porta que permanecia fechada até eu decidir abri-la. O dossiê que enviamos às autoridades desencadeou uma série de acontecimentos. Meu pai perdeu o emprego depois que fizeram uma verificação de antecedentes e descobriram a denúncia de fraude. Ninguém me ligou pedindo piedade. Minha irmã nunca mais apareceu. Minha mãe enviou uma única mensagem pela minha tia dizendo que estava recomeçando e não esperava perdão. Eu não respondi. Eu não precisava de vingança. Nem de encerramento. Eu tinha paz. Ao final da primavera, minhas economias haviam crescido. Os 21 mil dólares com que eu havia ficado agora eram quase 30 mil. Eu tinha propostas de emprego, amigos que nada sabiam do drama familiar e um plano. Visitei um pequeno apartamento perto do rio iluminado, silencioso, com espaço suficiente para uma mesa e um sofá de segunda mão. Contei ao meu tio que estava pensando em alugá-lo. Ele disse: "Você não precisa provar nada para ninguém. Fique até estar pronta e querer ir." Então fiquei mais um tempo. E, todos os dias, acordava lembrando de uma coisa: eles achavam que eu era serva.